Vamos lá então, capítulo 7. Hoje tem cantina também, normalmente, à noite. Joga para mim ali, Neto, nos slides. Aqui tá bom? Eu fiquei vendo domingo passado, eu ia lá, saía da câmera. Eu vou ficar mais parado hoje, mais comportado. Capítulo 7. Nós vamos continuar a segunda parte desse capítulo. Falando sobre bijuterias e pastéis de vento. Quem leu esse capítulo já? Quem já chegou nesse capítulo? Obrigado, Gleice. Salvou a classe. Bom dia, Fabião, Gleice, bom dia. Esse capítulo é muito interessante e muito enriquecedor no nosso conteúdo. Pode passar, né? Até depois do Dietrich Bonhoeffer. Pode ir. Nós paramos numa perspectiva do Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão. Isso, depois desse aí já é a segunda parte. Aí tem esse aí, paz, irmão, paz, querido. Pode passar. É isso aí. Então tá. O que Brennan Manning está trabalhando aqui é uma graça fajuta, ou uma perspectiva, uma compreensão da graça que ela é vazia. Daí o nome do capítulo, pastel de vento ou bijuteria. Pastel de vento é aquele pastel que não tem recheio nenhum, é só massa, né? E a bijuteria é aquilo que nós compramos às vezes enganados, como se fosse ouro, ou compramos sabendo que é bijuteria para enganar que estamos usando ouro. A graça que às vezes é ministrada pela religião, e essa é qualquer uma, ou pelas igrejas, aqui nós vamos falar mais do nosso meio mesmo, é a graça que às vezes ela é uma graça que não liberta, é uma graça que não promove de fato o que a graça deveria promover. Um exemplo que ele trabalha aqui é na adoração de domingo, como em toda a dimensão de nossa existência, muitos de nós fingimos acreditar que somos pecadores. Pegando um gancho da aula passada, né? Nós olhamos para nossa compreensão e nós vendemos uma imagem, mas que na realidade essa imagem dentro de nós não é bem essa. Aqui, isso é tão verdade que as igrejas hoje vendem assim, todos nós somos pecadores, tal, mas nós vivemos o tempo todo tentando fazer as pessoas viver como que a gente vive. Você precisa parar com isso, você precisa parar com aquilo, que não sei o que lá. Nós, evangélicos, nós estamos tentando sair dessa feira, né, que vende esse tipo de mensagem. Por quê? Porque ela é uma graça barata, é aquilo que o Brennan está falando. Nós vendemos uma imagem de que todos somos pecadores, mas no nosso coração a gente não se compara com os pecadores. Nós nos julgamos melhores mesmo. Pastor, será que é verdade? Lógico que é, só você ver a colocação que a gente faz. As pessoas do mundo e os irmãos. Os ímpios e os justos. Vocês nunca prestaram atenção nessa colocação nas igrejas? Eu quero que o meu filho só tenha amizade com os amigos da igreja e não com os amigos do mundo. É essa a imagem. A imagem de que todos somos pecadores, mas nem tanto. Nós somos os que não somos tão assim como aqueles lá. Tanto que eu nem quero que os meus filhos tenham amizade com aqueles lá. É a graça barata. É a graça que nos coloca no dia de domingo, dizendo assim que todos somos pecadores, Senhor, recebe-nos, aceita-nos, mas no nosso dia a dia não é. É pastel de vento e bijuteria. Nós não nos olhamos como iguais. E agora sou eu mesmo. É a minha compreensão. Eu acho que um dos segredos do Evangelho é a gente se libertar desse mundo, gente. Eu acho que eu tenho descoberto, e eu partilho com vocês, com quem está assistindo,
Eu acho que um dos grandes segredos do Evangelho é nós conquistarmos o olhar de Jesus. Um olhar que não consegue mais ser esse olhar, tá? Mas é um olhar que sai daqui e nos coloca em amor com as pessoas. Pode parecer simples, simplório, raso, mas não é. Não é. Ah, pastor, mas isso as igrejas fazem. Não fazem. Não fazem. Não fazem exatamente por causa daquilo. Consequentemente, tudo que podemos fazer é resultado de toda a nossa vida espiritual. É pseudo-arrependimento e pseudo-aventurança. O que é pseudo? Pseudo é imaginário. Pseudo é aquilo que não é real. Então eu tenho um arrependimento que não é real. Porque se eu fosse de fato arrependido, eu saberia que o meu pecado não é pior nem melhor do que o do outro. Então eu sou como ele. E que a minha bem-aventurança me leva a ter essa compreensão, me livrando dessa primeira aqui. O grande desafio que eu tenho tido na minha vida é conseguir entender isso, gente. Para que a minha mensagem deixe de ser uma mensagem vazia. Estão conseguindo entender isso aí? Porque as igrejas falam de graça, não falam. Todo mundo aqui já participou de uma igreja, né? Todo mundo tem um histórico de... A gente fala de graça, mas... Bom dia, francês. Falar de graça é uma coisa, agora viver a graça... Você quer ver um exemplo? As mensagens tipo final de culto, aí toca aquela música, aí o ministro ou o pastor ele faz o apelo para que a pessoa venha e se arrependa para que a vida dela seja mudada. Isso é graça? Hã? Você acha que a Fabiana acha que é graça? Vocês acham que isso é graça? Ó, você que está aí, sai aqui, nós vamos orar para você. Você vai se arrependa do seu pecado. Quem sabe hoje esse é o seu último dia. Você não tem outra oportunidade. Quem já ouviu isso? Vocês acham que isso é isso aqui? Não, não é. Não, não é. Esse tipo de mensagem é a produção do pseudo-arrependimento e da pseudo-bem-aventurança. Porque eu começo a produzir pessoas que tiveram um ato, tiveram uma ação, fizeram uma oração num evento, no momento, e essas pessoas vão trabalhar em cima de outras pessoas para que essas pessoas façam a mesma coisa. Olha, você precisa aceitar Jesus. Olha, você precisa... Sabe, presta atenção na hora que o pastor está fazendo um apelo, presta atenção na hora da palavra, para que depois, no momento da oração, você vá à frente, receba a sua bênção. Vocês perceberam como é um circo? Ninguém falou nada. Aí eu não precisa não. Não, tem que usar o microfone, porque senão não sai na gravação. Então, é o seguinte, eu tinha vindo com meu filho ali e eu passei que eu ouvi o louvor e eu queria entrar. Eu estava de chinelo de dedo, de bermuda, tudo de qualquer jeito. Meu filho falou, não mãe, olha quanta gente rica, olha os carrão que tem aí, mãe. Eu falei, não filho, eu vou entrar. Ele não deixou, ele segurou eu. Aí quando eu mudei lá perto da irmã Mondelina, a filha dela me convidou. Eu falei, como que eu vou? Eu não sei como que eu vou, não tenho vestido. Eu achava que toda igreja tinha que vestir vestido longo, saia longa. Ela falou, não, vai do jeito que você quiser. Eu vim, de calça comprida mesmo.
Aí quando o pastor Jesus falou, quem que aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Ninguém falou nada para mim, nem a mãe dela e nem ela, a filha dela. Eu levantei a mão e simplesmente aceitei Jesus. Mas eu já tinha vontade de vir para a igreja crente. E eu não estou dizendo que quem faz isso não aceitou Jesus verdadeiramente. Vocês estão entendendo, né? Não estou dizendo que quem fez, poxa, eu aceitei Jesus dessa maneira. Mas hoje a minha compreensão, eu amadureci a minha fé. Você não vê nas Sagradas Escrituras os discípulos dizendo assim, quem quer aceitar Jesus, levante a mão após nossa mensagem. As pessoas simplesmente criam. E o problema é que nós institucionalizamos o momento da fé. O que é institucionalizar o momento da fé? Nós perguntamos assim, quem já ouviu a seguinte pergunta: você já fez a oração confessional? Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? A gente não pergunta se a pessoa crê. Você fez a oração de entrega? Quem já ouviu falar na oração de entrega? Aonde está escrito na Bíblia oração de entrega? Alguém sabe onde está? Oração de entrega. Quando você aceitar a mensagem, faça a oração de entrega. Não tem, gente. Não existe. É isso. O que eu estou tentando dizer é essa compreensão do Evangelho. Levar as pessoas a conhecerem de fato esse amor, mas para nós levarmos, nós temos que pensar na mensagem que nós temos pregado. Deixa eu só para sair na gravação, tá, François? O pessoal que assiste em casa não sabe. Porque a pergunta de Jesus é sempre se crê, né? Crê. O próprio rapaz lá também, lá na ocasião lá de Filipe, o eunuco, isso, né, sobre o batismo, né, que ele estava lendo as escrituras e não compreendendo completamente a palavra de Deus, houve a interferência de Filipe explicando de quem se tratava, que era Jesus, e ali ele já tinha compreendido, estava compreendendo a salvação na pessoa de Jesus, o que estava falando, e quis batizar-se. Então, eu acho que a exigência, o que Deus pede de nós, Jesus, é crer, né? É crer, e esse crer é de uma compreensão não de simplesmente um apelo tal, mas é um crer, você sabe quando você crê ou não. Vida, né? É com a vida, né? Aí o que pode passar na nossa cabeça, e provavelmente você aprendeu assim, eu aprendi, já ensinei muito assim, mas tem aquele texto que diz assim, com sua boca confessares e com seu coração você crê, será salvo. É ou não é? Quem lembrou desse versículo aí? Legal. Não precisa ser batizado, crer. E o que é o confessar com a boca? Será que ele está falando dessa oração de entrega? É isso mesmo que o autor está dizendo? Tipo assim, se com a sua boca confessares, ele está dizendo de uma oração de entrega? Gente, olha como a gente reduz o Evangelho a uma pseudo-mensagem, a um conjunto de regras e práticas que a gente vai divinizando essas coisas tudo. E daqui a pouco a gente está, tipo assim, quem não fez oração de entrega aqui? Eu poderia perguntar na classe de novos membros, alguém aqui não fez a oração de entrega? Pode falar, Gleice. Eu sou da seguinte opinião. Quando você crê, que Deus dá várias oportunidades e a todos. Quando é realmente a última oportunidade da pessoa, a própria pessoa sabe que aquela vai ser a última. Então, aí ela tem a escolha, que é o livre-arbítrio, em dizer sim ou não a Jesus. Aí depende da pessoa. E não de alguém falar, pode ser sua última oportunidade, você aceita? Então, eu creio assim, que quando realmente é a última, eu posso estar errada, né? A pessoa sabe.
Porque dentro da própria igreja, e Jesus disse isso, há o joio e o trigo. Então não cabe a quem está na liderança da igreja saber quem é joio e quem é trigo. Ótimo. Né? Ótimo. Eu gosto dessa expressão, que Deus trabalha individual. Então a pessoa sabe ou não sabe, mas a visão desse seu pensamento é essa. Assim, não cabe a nós julgarmos. As pessoas terão essa experiência e elas vão ter essa experiência, independentemente se passou por uma igreja ou não. É por isso que aqui Anselmo e Abelardo tem aquela discussão. Deus tem muitos a quem a igreja não tem, e a igreja tem muitos a quem Deus não tem, por causa dessa perspectiva. Marcão? Quando meu filho estava se preparando para o batismo nas aulas, eu fui procurado em determinado ponto pelo pastor, me questionando, né, porque ele falou que não tinha levantado a mão na igreja. Aí a gente terminou entrando nesse assunto, porque na verdade ele já estava participando e de repente ele falou: quero me batizar, e partiu o batismo, entendeu? E ele foi questionado: mas e aí, não houve um momento de aceitação? Eu falei: não, eu estava, me senti, né, dentro, já vivenciando, e foi mais um passo que ele tomou, né? Então eu fiquei meio... Exatamente, meio Marcão, que assim, né? Belo exemplo. Mas que dia que você levantou a mão? Que dia que foi sua conversão? Eu não lembro do dia da minha conversão. Eu não tenho uma experiência com Deus que caí do cavalo e tal. Eu lembro que eu fui conhecendo. Comecei lá na Universal, Não acho que a Universal é barco pesqueiro. É porque quando Deus quer salvar, Ele salva. Na Universal, no Candomblé, no catolicismo, no espiritismo, inclusive na Universal. Então Aí daqui a pouco eu me vi, estava no seminário, falei: o que eu estou fazendo aqui, meu? Enfim, não tem uma experiência. Eu acho que quando a gente institucionaliza isso, Marcos, o William é um bom exemplo, a gente começa a partir dessa visão. Opa, peraí, não, mas não levantou a mão? Que dia que foi que levantou a mão? Que dia que foi que ele fez a oração confessional? E não quero julgar e não estou julgando quem, mas por quê? Você sabe por quê isso aí ou não? Não estou julgando o antigo pastor, tá, Marcos? Mas é porque nós queremos saber qual foi a pregação que ele ouviu, para ver quem estava pregando, entendeu? Para que eu, que sou pregador, eu tenha méritos diante da comunidade que eu estou ensinando, dizer: quando eu prego, olha tanto de gente que aceita Jesus, estão percebendo ou não? Quando eu falo, como a unção, tá? É a minha visão dos ministérios, como um pastor. Então, na realidade, para mim, soa mais marketing, e aí não é um marketing do bem, é um marketing nocivo, porque prejudica a mensagem, do que de fato, que mensagem que é que ele ouviu? Que dia que foi? Qual foi? Então eu entendo dessa maneira. Quem que pediu o microfone? Professor. Eu recebi Jesus, criei e compreendi o sacrifício dele na cruz no meu trabalho, né, lendo a Bíblia. Até então não tinha ido em igreja evangélica nenhuma. Porém, eu também acho que quando uma pessoa está na igreja e tem um apelo, né, e a pessoa talvez compreenda a palavra de Deus, também não se isenta dela, né? Não. Tanto faz. Mas o importante é a gente saber, igual a irmã Grace falou, isso é uma coisa muito pessoal da gente, exatamente, né? Eu acho que quando a gente compreende o sacrifício, porque eu me lembro, se eu falar o meu testemunho ali, eu fumando nos pontos de ônibus e lendo a Bíblia. E eu chorava, eu lendo a Bíblia, quando eu li ali Noé, a arca, parece que eu estava vivendo naquela época. Então, é uma coisa que marcou para mim. Eu fiz altas viagens no mundo de Deus, sem conhecer ainda plenamente. Porém, a palavra de Deus não volta vazia. Ela Exato. foi aos poucos trabalhando na minha vida. É. E a primeira vez que eu ouvi assim, que eu senti que o Espírito Santo tocou na minha vida, foi no velório do meu irmão. Então, a partir dali foi que eu comecei a ler a palavra de Deus, né, lendo, mesmo sem igreja nenhuma, mas lendo.
E foi onde eu fui compreendendo que o sacrifício, o objetivo da vinda de Jesus na terra. Sim. E quando nós dizemos isso, o François pontuou bem, eu quero também ressaltar, nós não estamos dizendo que todo mundo que passou por esse processo de aceitar Jesus publicamente, eu estou dizendo que eu fui assim, eu me converti. Eu só estou dizendo que nós precisamos, eu vou usar essa expressão, evoluir no pensamento, ou amadurecer no pensamento, né? Dizer assim, que não é necessário exatamente isso, aí esse é o problema do pensamento. Precisamos disso, como o Marcão acabou de testemunhar, para testificarmos o movimento do Espírito. A ideia do pensamento é esse. Nós questionamos esse movimento que às vezes produz pseudo-arrependimentos, porque da mesma forma como nós temos testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus e se converteram, nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que vieram à frente, levantaram a mão e não se converteram. Estou certo ou estou errado? Vocês conhecem gente assim ou não? Eu já vi gente que... Eu já fui da pá virada, né? Estou dizendo para vocês. De que foi em vigília, em monte, e viu foguinho, e viu espírito, viu demônio na árvore e tal... saía ali e fazia, e acontecia. Teve gente que já aceitou Jesus 10 vezes, entendeu? Assim, oração, quem quer vir? Eu vou. Não, mas irmão já não aceitou, não, mas eu quero de novo, é muito bom. Então, tipo, é uma meninice, entendeu? Como eu falei no programa, no Poem, me perguntaram sobre a realidade evangélica, o que prejudica a realidade evangélica, os vendilhões da fé, copo de água, rosa, ungida. Eu falei que o problema não é quem vende, o problema é quem compra. Porque nós culparmos os caras, todo mundo está culpando, mas eles só vendem porque tem mercado. Se não tivesse mercado, não tinha quem vende. Acabava esse negócio. Por que esse número de igreja cresce? Porque nós temos muitos meninos ouvindo. É muita gente infantilizada. Tá certo porque é uma mensagem infantilizadora, mas só se permite infantilizar quem é infantil. Então é um ciclo que até falei no programa, eu não acho que vai acabar, eu acho que vai continuar. Então o meu pensamento para nós como igreja é nós rompermos com isso. Nós rompermos com isso aqui, para nós deixarmos de ser menino e amadurecermos o nosso conceito. Nós tivemos as nossas experiências lá atrás? Tivemos. Eu tive um monte de coisa na minha vida, mas uma coisa, eu preciso amadurecer. O que Paulo diz? Antes eu era menino e pensava como? Agora sou homem. Agora eu cresci, eu amadureci. Então nós precisamos de pessoas maduras. Isso não tem nada a ver com QI, isso não tem nada a ver com poder aquisitivo, isso não tem nada a ver com estilo de roupa, isso não tem nada a ver com idade, isso tem a ver com conceito espiritual, maturidade espiritual. É o que o apóstolo Paulo fala assim, que nós todos cheguemos ao pleno amadurecimento da fé. Amadurecimento da fé é a gente deixar de ser menino. Pode falar. A IBD é o espaço para falar. Você veja bem, nós rompermos com isso aí, eu penso que isso aí já para mim, desde quando eu aceitei Jesus, eu já rompi com isso faz tempo. Porém, o mais difícil para nós hoje é debatermos com pessoas que ainda creem dessa maneira. E isso é mais desgastante do que próprio, anunciar o evangelho. É difícil. Sim. Porque você tirar isso das mentes cauterizadas, né? Tem muita gente que infelizmente a mente não evoluiu nesse sentido, né? Uhum. E Jesus Cristo, ele é amor. Então você vê que a palavra de Deus em Coríntios fala, né? Deus confunde tudo, mas até hoje muitos não compreendem nesse sentido aí. Verdade. Acho que é o mais difícil para a gente, né? Eu creio que eu propriamente já rompi com isso. O grande desafio da igreja, François, é o mesmo do... Sujou o microfone. É o mesmo da época de Jesus. Canhoto não é de Deus não, gente. Não, eu acho que não é não, irmã. Daqui a pouco eu estou falando assim. Brincadeira, né? Claro, tô brincando. Todos são de Deus, né? Vai todo mundo pro céu.
Você queria dar uma opinião? A Fabiana queria dar uma opinião enquanto eu desenho aqui. Eu entendo que o aceitar a Jesus é como se fosse talvez assim um batismo. Vamos supor, de que forma? É algo que você fala publicamente, você exterioriza, não para que as pessoas vejam, mas algo que você fala, não, esse é o momento em que eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia antes de ter Jesus, e a partir de agora eu quero realmente ter um compromisso sério com Ele. Eu vejo isso a partir do momento que eu me converti, que eu aceitei Jesus, né? Porque a minha conversão foi desde os 9 anos de idade, que foi algo que eu com Deus mesmo, ninguém precisava falar nada. Não, que ninguém precisava. Todo mundo era usado por Deus para falar, né, do evangelho para mim. Mas com 13 anos eu lembro que eu exteriorizei isso. E a partir daquele dia, não para as pessoas verem, mas para mim mesma, ter um momento em que eu falei, não, É uma eu testificação do que aconteceu interiormente. É para isso que serve o batismo. É para isso que serve o batismo. Então, por isso que eu penso que seja como um batismo, assim, que é algo simbólico que você fala, não, a partir de hoje eu... Não, o problema não como eu disse, o problema não é o que acontece. O problema é achar que deve acontecer toda vez. E se não acontecer toda vez, não é. Como o Marcão testemunhou. Então o problema não é acontecer. Eu quero aceitar Jesus, tal. O problema é nós infantilizarmos a nossa mente, e é isso que eu percebo, e é isso que o Breno está falando, e esse é o sistema, e isso é real, não estou supondo. O Marcão acabou de falar. É que essa feira aqui, aí pegando um gancho do François, essa feira aqui, falei isso ontem na classe dos novos, essa feira, ela tem esse tipo de pensamento. Embora universal, batista, presbiteriana, aí os batistas tentam dizer que não são igual a universal, ela fala que é diferente das outras, a assembleia, não, nós somos diferentes porque usa terno e gravata, tal, não sei o que lá, tá todo mundo na mesma feira. É a mesma feira. Todo mundo vende a mesma coisa. Só que esse aqui embalado no papel do dinheiro, esse aqui embalado no papel da Bíblia, esse aqui embalado num terno e gravata. Só que todo mundo vende a mesma coisa. É esvaziar o inferno, para que a pessoa se reconheça como pecadora, que não sei o que lá, não sei o que lá. O grande desafio da nossa mensagem, François, é o que eu trabalhei ontem com a classe dos novos, é a nossa identidade. E aqui nós temos a nossa identidade como igreja, né? Identidade é que nós saímos dessa feira. Nós saímos dessa feira. E quando nós saímos dessa feira, aí pergunta assim, mas o que a gente vende aqui então? Porque nós vendemos, não adianta a gente achar que não vende, nós vendemos. Né? Somos uma comunidade, o que a gente vende? Nós vendemos relacionamentos. Com quem? Com qualquer pessoa. Nós vendemos o bem. O que nós vendemos? Serviço. O que nós vendemos? Me ajudem aí. O que vocês entendem da nossa mensagem? O que mais a gente vende aqui? Aqui. O bazar? Não, bazar não. Tô brincando, ela não falou isso não. Não? Coerência. Depois eu vou explicar isso. Coerência. Amor. Que mais? Fraternidade. De rádio que chama A Última Pedra, já ouviu? Né? Ouvi não. Tem A Última Pedra, tem o Momento Presidiário. É São mesmo? trabalhos que eles fazem que eu acho relevante.
por um lado, mas Sim. precisam, uma hora, pastor. Aqui tem também, ó, aqui tem ONG, aqui tem ação social, não tem? Tudo tem, tudo tem. Só que aqui, aonde? Cadê o pecado? Cadê o pecado aqui na nossa lista? Cadê o arrependimento aqui na nossa lista? Cadê a Bíblia aqui na nossa lista? Cadê a verdade aqui na nossa lista? Deu para entender? Por quê? Porque o centro da nossa... Um dia alguém me procurou na internet e falou assim: eu ouço as suas mensagens, mas a sua mensagem é muito humanista. Eu falei: lógico, eu não prego para anjo. Eu prego para humanos. Então tem que ser uma mensagem humanista. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer no sentido filosófico, sociológico. Ele quis dizer que a minha mensagem não vem do alto. Então não me dá uma perspectiva de Deus, da grandeza, da glória. Por quê? Porque nós saímos daqui. Exatamente isso. Eu vou falar, eu só não vou citar o nome. Mas um dia, aqui, um pastor dessa feira, muito bíblico, exegético, ele proferiu a seguinte mensagem: Deus não está preocupado com pessoas, mas em primeiro lugar, não vou escrever isso, mas com a sua glória. É coerente? Me explica como que a glória de Deus entre nós vai ser evidenciada sem nós. Eu não estou dizendo que Deus precisa de nós. Eu só estou dizendo que Deus tem a ver com pessoas. É por isso que Ele tabernaculou entre nós. Porque se fosse para se preocupar só com a glória dele, Ele não viria como homem. Falei ontem na nossa classe de 9, né? Ele precisava vir como homem para salvar a gente? Precisava. Ele é Deus. Ele organizou esse negócio todo. Precisava. Por que ele veio? Hã? Por amor a quem? E qual a mensagem dele que ele deixou assim, ó? Vocês serão meus se vocês fizerem o que eu vos digo. E o que ele mandou a gente fazer? Meu Deus do céu, por que a gente complica as coisas? Não tem outra mensagem, gente. Então, sair disso aqui, François, é sair da mensagem de pecado, de inferno. Me entendo, tá? De Bíblia. Embora não esteja explícito, né, no nosso outro lado aí, né, que a gente está tentando se libertar, essas palavras estão dentro, né? Porque se nós não soubermos o significado dessas palavras, nós não vamos conseguir praticar o bem, o relacionamento, o serviço, a coerência. Exatamente. Né? Exatamente. Porque uma vez eu tive esse arrependimento, então eu tenho que estar ali. Uma vez eu tive que ter a Bíblia, igual o professor falou, que lia e fumava ao mesmo tempo, né? Não tinha um entendimento, mas depois o Espírito Santo agiu e teve, né? Então, assim, essas palavras não estão explícitas, mas estão aí dentro, né? Estão aí dentro. A questão é dar a ênfase nessas palavras, que é o que a feira coloca. A feira dá ênfase nessas palavras para produzir o temor, né? Para poder realmente as pessoas se arrependerem. Exatamente. Né? Se é real, eu não sei, né? O arrependimento. Mas que elas fazem essa negociação, sim. Né? Claro, claro. Qual que é por isso que é o cuidado para a gente não ser soberbo, mas é sabermos que nós estamos um passo além. Por quê, Fábio? Perfeito a sua colocação. Isso aqui está aqui. Só que isso aqui não está aqui. Então nós demos um passo além. Compreendemos a
profundidade, começamos a ter noção da profundidade da vinda de Cristo e da missão que Ele deixou para nós aqui na terra como igreja. Esse foi o grande diálogo de Jesus, porque Jesus não batia, e na época de Jesus, aqui na Bíblia era lei, né? O pecado e o inferno continua a mesma coisa, só que no lugar da Bíblia não tinha Bíblia, era lei. E os fariseus diziam assim: você não fala dessas coisas, você negligencia essas coisas. Jesus disse assim: eu estou tentando levar vocês para frente. Vocês ouviram o que disseram os profetas, agora eu, porém, digo a vocês, deem um passo à frente. O passo à frente implica nisso aqui. Da igreja, de uma parte. Desde a época dos próprios lá de Coríntio, quando falava Paulo, Apolo, e daí por diante, né? Quer dizer, coisas insignificantes no contexto de Jesus. Sim. Mas no contexto da humanidade é o que acho que parece dar ibope, sei lá. É o que o povo gosta mesmo, né? Então, o convite para nós da Primeira Igreja Batista em Botucatu é dar esse passo além. Assim, quantos querem dar esse passo além? Aqui está determinada a nossa identidade. Por isso que nós queremos parar de produzir pastel de vento e bijuteria. Porque, com todo respeito, esse negócio aqui não dá certo, não deu na época de Jesus e não dá na nossa época. Não dá. Não produz vida. É verdade que muitos daqui conhecem e vêm para cá? Eu fui assim, é verdade. Só que tem muita gente que não está, que não quer isso aqui, porque já percebeu. Então cabe a nós olharmos para eles. Pode passar, Neto, o slide? Deu para entender isso aqui, gente? O que é esse além? Por isso que um passo adiante. O Sermão do Monte. A gente não pode dizer que é a pregação de Jesus desta forma, assim, para que na época, né, as pessoas lidassem com pessoas e parassem de olhar para o pecado e buscasse o relacionamento, buscasse o bem, buscasse o serviço, tudo isso que nós estamos propondo, o amor. Sim. Entre pessoas, e deixar de viver a religiosidade, de se apegar aos detalhes, né? Se apegar a fazer alguma coisa para comprovar que eu sou, e não verdadeiramente o que tem dentro do meu coração. Sim, o Sermão do Monte é a síntese do reino. É a síntese do reino que Jesus veio inaugurar e dizer assim, ó, quem é do reino é isso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele estava falando dele mesmo. Então, tipo, arrependei-vos saiam disso aqui. Você já leu? Quem já ouviu mensagem? Eu já preguei cada bobagem. Enfim, é testemunho, tá, gente, para você. A mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então eu falo assim, ó, você que está em pecado. Aí eu não entendia que quando Jesus está falando arrependei-vos, ou o próprio João está dizendo assim, ó, arrependei-vos desse sistema de vocês. Arrependei-vos do que vocês estão ensinando, tipo assim, para que vocês compreendam a nova perspectiva, a nova. É por isso que Paulo fala lá em Romanos, né, no capítulo 5, um novo mundo, um novo cosmos. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Ele está falando para quem? Para a igreja, né? Qual mundo? Não é o mundo dos baile funk da vida, gente. Não simplifiquemos a profundidade das Sagradas Escrituras. Você acha que o mundo, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, é só não beber, não fumar e não ouvir música do mundo? Não precisava ter todo esse perereco todo só para ensinar isso. Pastor, eu vejo que o ser humano, ele desde a época de Jesus, ele tem uma dificuldade de entender
realmente o que Cristo veio fazer à Terra. Se você pegar lá nas Escrituras, no Evangelho de João 14, o que ele diz? Né? Não fiquem preocupados, não fiquem desesperados, não fiquem, né? Que vai chegar a hora do Filho do Homem ter problemas, né? Eu vou para um lugar, e volto depois para levar vocês, aquele troço todo. E nesse momento que ele está dizendo, um dos discípulos, eu não me recordo qual é o nome deles, se é Tomé, disse assim, mas mostra-nos o reino do Senhor, né? O reino do Pai. Quem é o Pai? É Felipe. Felipe, há tanto tempo estou convosco que você não Percebeu? Você não percebeu, você não sacou ainda que está tudo comigo aqui, está todas as coisas aqui, eu estou com vocês. Eles não conseguiam enxergar isso. Né? A mesma situação se ocorre hoje. Né? É como os dois de Emaús. Jesus está andando do nosso lado e nós não estamos enxergando. Ou não queremos enxergar, porque da maioria das vezes o ser humano ele tem essa tendência de ler e estudar a palavra de Deus, mas ele por si achar que ele ele distorce tudo aquilo. Então ele diz, eu sou bom, sou isso, sou aquilo, mas se prende na terra e esperando o quê? A salvação dali. Quando na verdade a coisa é de cima para baixo, né? Não é de baixo para cima, como nós aprendemos aqui. Então esquecem da divindade, do amor de Deus, do poder que Deus exerce sobre a terra. Quer queira ou quer não, ele diz, está escrito, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. No Sermão do Monte, ele fala e deixa bem claro, né? Por que ele veio, por que vocês precisam estar juntos comigo. Sim. Então só aprende essas coisas quando tem alguém que ensine. Sim. E que ensine corretamente. Não é verdade? Não ensina, porque a igreja até hoje ela sofre. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento exato de Deus. Não uma feira colocada em todos os tipos de coisa para você poder comprar ou poder vender. Então é complicado o negócio. Se não tiver quem explique. E é igual eu falei para vocês que eu ouvi na reunião lá em São Paulo, o cara disse assim, poxa, estou ouvindo todas essas coisas, mas se eu ensinar isso aí na minha igreja, eu esvazio a minha igreja. Eu falei, então, você não tem quem queira ouvir o que tem que ser ouvido. É o trevo do pastor. Tipo, eu prego o que eu tenho que ser pregado e com o risco de esvaziar, ou eu negocio a mensagem. Eu optei não negociar a mensagem, crendo no sobrenatural. Aí é fé. Eu optei. E Deus tem sido muito bom. Deus é bom. Disse, né, ficamos presos naquela regra, naquilo tudo, né? Louco para, que nem falei, aqui, né? Porque aí você continua aqui. Se você louco para fazer uma tatuagem, mas não podia porque não podia marcar o corpo. Você não pode marcar o irmão. Se você marcar o corpo, você está no inferno. Você está, né? E demorou todo esse tempo. Né? Você toma uma anestesia, é anestesiado, né, nessa hora e é anestesiado depois, porque a Cristina disse, se agora novo você não fez, por que agora depois de velho vai fazer? Acho que sua grande missão não é convencer Deus da tatuagem, é convencer a Cristina, que é mais difícil. Aí é mais. Então você é anestesiado de novo. Esse exemplo da tatuagem é um exemplo de que é mais fácil você proibir a pessoa de fazer do que ensinar a pensar. Ensinar a pensar. Porque tem muitas pessoas que realmente fazem e se arrependem. Isso aí é estatística já comprovada de que tipo 80% das pessoas se arrependem. Verdade. Então, o que os pastores preferem, os líderes e tal? Para não ter problema no futuro, porque pode ser que um jovem faça e depois lá, ai pastor, deu problema, não gostei. Então eu penso o quê? Que ele já fala, não faz, não me dá problema lá na frente de ter que depois tentar resolver uma situação que você causou. Então, mas é sempre assim, as pessoas preferem dar uma resposta mais rápida do que ajudar a pessoa a se descobrir e saber o que é melhor para si mesmo, né? Isso é tão verdade, pegando só um gancho aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, assim, Timóteo, beba vinho.
Ele faz alguma recomendação? Ó, mas cuidado, beba pouco, porque você sabe como é que é, alguém depois vai ler isso aqui 2000 anos lá na frente. Ele não faz, Timóteo, beba vinho. O coração imbecil fala assim, aqui a brecha para eu socar o pé. O coração sábio vai dizer assim, quem aprecia uma boa bebida, aprecia uma boa bebida. Quem não pode, não pode. Só que a gente, em detrimento dos riscos do alcoolismo, a gente põe o medo. Deu para entender, gente? Quem não pode, não pode. Quem pode, faça. Aí, faça com moderação. Eu não preciso pôr esse medo. O apóstolo Paulo escreveu, Timóteo, beba vinho. Não, mesmo porque as escrituras, ela dá para você um pouco de vinho, faz bem ao estômago. Mas é um pouco. Sim. Né? Não é uma garrafa. Sim, mas não é que o pouco de vinho faz, o costume de beber vinho faz bem, não era um pouco. E os caras bebiam, os caras bebiam no almoço, os caras bebiam na janta, os caras bebiam à tarde. Mas era a cultura dos caras, tá? Isso que era a cultura dos caras. Mas você percebe que a Sagrada Escritura não gira em torno do medo. Não gira em torno da opressão, tipo, fica esperto. Entendeu? Não gira em torno disso. A Sagrada Escritura gira em torno de um amadurecimento. Coríntios, vocês não vão amadurecer, Coríntios, até quando eu vou ter que falar com vocês? Então, amadureçam. Timóteo, que pelo bom proceder da sua caminhada ministerial, as pessoas vejam. E cuidado, Timóteo, está lá. Cuidado com os que ficam proibindo as coisas, esses caras são do diabo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Está brotando um monte de cara aí que está levantando um monte de proibição. Cuidado, Timóteo, com esses caras. Então, a Sagrada Escritura, ela gira em torno de uma leveza, de uma suavidade e de um equilíbrio. Gente. Então, o chamado para nós da Primeira Igreja Batista em Botucatu, para nós não vendermos as bijuterias baratas, os pastéis de vento, é nós termos essa sensibilidade e correr o risco do que o François falou, de sermos acusados de um monte de coisa, mas termos em nós essa convicção. Lá na Primeira Igreja, por isso que eu brinquei lá no grupo da igreja, a pibibitiquiti peditide, né? Tipo, é aquela, pode tudo na Botucatu. Não pode. Não pode, nós aqui somos maduros, ó querido, ó amado, né? Aqui não pode tudo, só que aqui também não existe cabresto, não existe jaulas nem algemas. Nós somos maduros o suficiente para discernir, amém? Isso eu oro, para que Deus nos dê essa maturidade, para que a gente consiga enxergar as coisas com maturidade, com espiritualidade. Sem precisar. Eu vejo o intuito é de que cada um tenha maturidade suficiente para analisar e através do Espírito Santo decidir o que é melhor para a sua vida, sem que tenha um líder espiritual, que a gente vê isso muito, né? A gente tem ouvido muito sobre isso. Nossa, demais. Líderes espirituais que querem pensar pelas ovelhas, que querem falar, você faz isso, você faz aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, quem tem que pensar são as ovelhas, as pessoas têm que pensar por si, porque não vai ter tudo. Senão, assim, não tem um pastor falar tudo para a pessoa o que ela vai ter que fazer. Isso aí é um absurdo. Aí é pai de santo, né, gente? E é criar pessoas sem intelecto, né? É ofender as pessoas. A Gleice lá. Eu tô gostando hoje, hein? Tá tudo bastante participações, isso é legal. O problema disso aí é a ovelha preguiçosa. Entendeu? Porque receber tudo prontinho é bem mais fácil. Para que eu vou pensar se tem quem pensa para mim? Eu quero algo mastigado. Não é? Então também vai muito da ovelha. Porque, nossa, nós já passamos por tantas igrejas, né? Tanta mudança, tantas cidades. Então você vê tipos e tipos de ovelha. Então tem aquela que quer e gosta de pensar e realmente não precisa depender de um líder espiritual para isso. Mas num grupo de 50,
20 gostam de pensar, as outras 30 preferem receber tudo pronto. Lembra Então, desculpa te cortar, não pode concluir, desculpa, não, perdão. então o problema não está também, muitas vezes, na liderança, está também em quem é liderado. O que eu acabei de dizer que eu falei no Poem? Quem assistiu o Poem? Assistiram o Poem? Conseguiram assistir? O que eu falei no programa? Pergunta sobre a evangelização, sobre o evangeliquez de vender as coisas dos vendilhões da fé. Só tem os vendilhões da fé, porque tem quem compra. Só tem os opressores da fé, porque os que gostam de ser oprimidos, ou gostam de ser mandados. Né? Então, é exatamente, perfeito, Gleice, eu concordo 100%, é uma via dupla. É uma via dupla. Por isso, aqui na primeira igreja batista em Botucatu, nós temos ensinado a comunidade a pensar. Eu estou dizendo, não tem nada a ver com a idade, com poder aquisitivo, com roupa, com tempo de igreja. Nós vamos aprender a pensar. Claro que vocês vão dizer, meu pastor me ensinou isso, ok, mas ele me ensinou, ele não disse que eu tenho que fazer. Percebe a diferença? Me ensinou. E eu aprendi. Não estou deixando de fazer porque o meu pastor falou. Não é? Marcos, pode falar. Pastor, é interessante, nesta nossa visão, vivermos da maneira que nós somos e não se esconder atrás da máscara da religiosidade que traz, na verdade, atrás das regras, né? Então, assim, eu sigo as regras, logo eu sou crente, né? Então, eu vivo para seguir regras. Agora, o muito complicado disso é que, na maioria das vezes, quem vive desse jeito vive atrás de uma máscara. E não pode tirar essa máscara e mostrar quem é, porque está seguindo a regra. E, na verdade, quando você não segue regra, quando você vive a vida, vive o cristianismo, nós podemos demonstrar verdadeiramente quem nós somos. E aí, fica fácil viver assim, porque a gente nós somos, em qualquer lugar que nós estivermos, nós somos a mesma pessoa. Então, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, com a nossa família, vivendo junto com pessoas que não têm a mesma fé que nós, mas que nós possamos demonstrar para ela que Cristo também ama, mas assim, sem regras. Uma vez eu ouvi algo que, até mesmo estando dentro da religiosidade, eu vi que Deus enviou teu filho para morrer na cruz, simplesmente para apaziguar a sua ira, a ira de Deus contra o pecado. Aí eu pensei, mas eu não creio que Deus tenha só enviado Jesus para ser crucificado, para que isso fosse apaziguar a ira de Deus contra o pecado. Porque a mensagem do Evangelho não é só isso. Mas isso daí está coerente com a religiosidade, né? Aquilo que nós queremos sair fora disso. Que na verdade nós queremos viver o Evangelho. E viver o Evangelho, para mim, é não viver mais a máscara da religiosidade. É não viver mais as regras. Exato. E sim viver o cristianismo. Exato. É o passo a mais. Nós, na primeira igreja batista em Botucatu, pode soar soberbo, mas eu também não estou nem ligando mais para isso mais, é o passo a mais. Nós queremos mais. Nós queremos ir além. Nós percebemos que existe mais. Não é só isso. Não é só um conjunto de regras. Não é só isso. Existe muito mais. Então nós vamos para o mais. A profundidade do conhecimento. Exatamente. Né? Pastor repetidamente, né, fala sobre a profundidade do conhecimento. É essa profundidade aí que a gente busca. Nós tomamos a dimensão do que é. E por tomarmos a dimensão do que é, nós dizemos assim, rapaz, é muito mais profundo. Não pode ser só isso. Não pode ser só a apaziguação da ira. Mas qual que é o pensamento? O pensamento é, se eu interpreto
e eu fecho o conceito, eu domino o pensamento. Então aí eu tenho todas as respostas. No nosso lado, nós dizemos assim: nós não temos todas as respostas. E isso para o ser humano é angustiante. Por quê? Porque aí foge da nossa zona de controle, foge da nossa zona de conforto. E fugir da nossa zona de conforto significa depender de alguém. Depender de alguém, mesmo que seja Deus, é preocupante demais para nós. Inclusive aqui, ó. Então nós nos lançamos no infinito. O que é se lançar no infinito? Se lançar na profundidade, é se lançar na profundidade. É crer que você vai ser guiado e conduzido por alguém. E aqui existe um negócio chamado todas as respostas que me incomodava muito. Eu tinha todas as respostas quando eu estava aqui. Eu tinha todas as respostas, não é, Fabiano? Eu tinha resposta para tudo, Tipo assim, o que você me perguntasse, eu tinha resposta. E eu costurava a Bíblia e tal, e fazia chegar na minha coerência. Na minha coerência, não, era coerente. Só não era profundo. Quando você me disse sobre isso, desculpe. Claro, pode falar. Eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele tinha todas as respostas, ele sabia de tudo. Mas ele considerou isso tudo trapo de imundícia. Ele teve encontro com Deus. Isso. E colocando ao coração dele o evangelho puro, né? O evangelho, sim, né? Sanado de tudo isso. E um dia alguém me perguntou assim: pastor, fulano de tal tem uma pergunta, e ele quer perguntar para o senhor. Eu falei: pode perguntar. Aí ele me perguntou, aí ele falou assim: e aí, pastor, o que você acha? Eu falei: eu não sei, cara. Mas como assim? O senhor é pastor, o senhor não sabe? Eu falei: tem coisa que eu não sei. Eu oro para que aquela pessoa que me ouviu dizer eu não sei, fale assim: poxa, que legal. O cara é pastor e não sabe o que eu também não sei. Então existe um mistério por trás desse negócio todo. Ou o cara pode pensar assim: pelo amor de Deus, não volto mais aqui não, esse cara não sabe nada, tipo, estudou esse negócio e não sabe. Por quê? Porque é a angústia de ter todas as respostas. Mas tem perguntas que não tem, gente. Tem coisas que a gente vai falar assim, é isso aí, irmão. O dia que você chegar lá em cima, você fala: quero ter uma sessão especial aí para tirar algumas dúvidas. Por quê? Porque a profundidade, é a incerteza da profundidade, é a incerteza do infinito. Porque, falei isso ontem na classe também, se nós tivermos a certeza do que Deus é e as convicções prontas, estabelecidas, ele deixa de ser Deus. Por quê? Porque ele se tornou totalmente compreensível. E totalmente compreensível significa ser limitado. Eu tive um pastor que ele dizia assim, quando ele dava aula de escola dominical, ele falava assim: tudo que vocês não souberem, vem conversar comigo. Se eu não tiver como te explicar, eu vou correr atrás para poder saber. E tem coisas que eu já corri atrás há muito tempo e também não tem coisa que não... Tem coisas que não tem explicação. Não tem, justo. Não tem, cara. Então é isso, né? Vamos lá. C.S. Lewis escreveu: pode ser que a salvação não consista no cancelamento desses momentos eternos, mas na humildade aperfeiçoada que carrega a culpa para sempre, regozijando-se na oportunidade promovida para a compaixão de Deus e satisfeita que tudo que seja de conhecimento comum de todo o universo. C.S. Lewis está dizendo de que nós entendermos quem nós somos nos coloca em sintonia com o divino. Essa é a profundidade do ser infinito e se reconhecer finito. A nossa fraqueza não está ficar se chicoteando: ai de mim. Já viu aquelas pessoas? Eu contei aqui na aula passada, né? Um moleque escreveu um texto, é um menino mesmo. Ele escreveu no texto assim: nós, míseros pecadores, merecedores do inferno e da ira de Deus, e que não sei o que lá. Aí alguém comentou: nossa, que texto lindo. Aí ele disse assim: lindo não, eu sou podre por dentro, que não sei o que lá. Aí o pessoal, às vezes, lê uma frase dessa, por estar aqui, não, nós somos todos desgraçados mesmos, e tal. E Deus diz assim: não é nada disso que eu quero que vocês entendam. Eu quero só que vocês se reconheçam fracos, mergulhados no infinito, que carecem de alguém. E olhem para as pessoas também nessa perspectiva. É só isso. Chorem com os que choram. Vocês não são melhores do que ninguém. Deus é sobre tudo e sobre todos.
Parece simples, mas não é simples. Vocês estão entendendo isso aí ou não? Parece simples, né? Mas não é simples. Porque mergulhar na profundidade é muito difícil, é o que o Silvio está falando. Promovermos esse crescimento dentro de nós é se permitir ser cheio de Deus. E permitir ser cheio de Deus é saber que você está navegando no infinito, que você só depende dele, irmão. Não é o seu conhecimento, aí por isso que aqui eu coloquei aqui, né? Não significa que não está aqui, mas por isso que eu coloquei aqui, porque tem gente que se agarra ao conhecimento, não, eu sei tudo da Bíblia, eu estou tranquilo, eu estou seguro no meu conhecimento. Tá nada. Tem gente que pega isso aqui, rapaz, para lá eu não vou. Um dia o cara colocou assim na internet. Fiquei até feliz no primeiro momento, mas depois eu falei assim, quem está na feira vai estar sempre na feira, só misericórdia mesmo. Colocou assim, nós não servimos a Deus por medo do inferno, mas porque o amamos. Eu falei, amém? É isso? Aí no comentário da foto ele mesmo comentou assim, mas que eu não quero ir para o inferno, eu não quero. Então o cara só trabalha com medo, entendeu? Eu falei, agora o cara perdeu o medo do inferno. Não perdeu nada, o cara gira em torno disso. Ou do pecado. O que você fez hoje? Meu Deus, pequei, agora Deus não me ama mais. É a lógica da ceia. Já viu a lógica da ceia? Já viu as ministrações de ceia? Se você tem pecado, peça perdão. Não participa da ceia sem pedir perdão. Aí tem vezes que o cara suja tanto a barra com Deus que ele fala assim, essa semana eu não participo da ceia porque estou lascado. Já ouviram ou não? E não participa, cara. Aí eu falo assim, não está entendendo nada. Não entendeu o que não faz e não entendeu o que faz porque pediu perdão. Não entendeu a mensagem, por quê? Porque trabalha nessa ótica aqui, ó, dos méritos e dos débitos, créditos e débitos. Nós saímos desse negócio. Porque a gente está numa humildade aperfeiçoada que carrega a culpa para sempre. O que é carregar a culpa para sempre? Não é isso. Não é pecado. É o senso de que não somos nada e dependemos dele. É mais profundo. O senso de reconhecimento. Né? É mais profundo. Sou um pecador. Não a nós, Senhor. Esse tipo de problema. Não a nós, Senhor. Mas é cultivar a esperança daquele que veio para ti, para anular tudo isso. Exatamente. Não viver se flagelando. Você percebe porque a ceia ela deve ser um momento lindo, inclusivo, de mesa aberta, de esperança, de alegria, e não de segregação, e não de dizer quem é quem não é, e não de dizer quem pode quem não pode, e não de ficar, se arrependa aí, senão participar dela de qualquer jeito. É não? Então, até um dia explicando, eu disse assim, pastor, mas e quem participa da ceia sem noção nenhuma? É por isso que ela é um memorial. Ele come um pedaço de pão e toma um gole de suco. Não entendeu nada. O pior é aquele que come e bebe dizendo assim, obrigado, Senhor, porque eu não pequei essa semana e estou podendo participar desse negócio aqui. Eu não sou como aquele que está deixando de fazer ali. Lembram de alguém ou não? Lembram? E aquele que não é batizado, que não é membro da igreja, chega, pega o pão e o cálice, aí todo mundo olha e fala assim, esse cara não é membro, esse cara não é batizado, o que esse cara está fazendo aqui? Aí o cara pega e ora assim, Senhor, eu não sou digno de olhar para o alto. Eu tenho todas essas coisas erradas que acontecem. Mas eu tenho a esperança de que o Senhor... Do que esse memorial traz para mim. Traz para mim. É isso que deveriam entender. Aí você me pergunta assim, pastor, como é que o senhor sabe quem faz e quem não faz? Eu digo, não sei mesmo. É por isso que eu não veto. É simples. Eu não posso proibir a sentada na mesa de ninguém. Senta aí, irmão. Senta aí, cara. A mesa é para todos nós. Se você vai comer sem entender, você está perdendo o privilégio de estar à mesa com a família. Mas que ficam presos naquela parte, né? Que se você tomar indevidamente, então, é isso aí. Você pode ter problema, né? Você pode morrer. É isso aí.
O tomar indevidamente a gente pensa, ó como a gente é. Tomar indevidamente a gente pensa que é não ser batizado, não ter feito a oração confessional e não ser membro de uma igreja. Tô certo ou tô errado? É mais profundo. É mais profundo. Não vou falar quem, porém, eu falei, pastor, para uma pessoa, e a ceia, tal, e a pessoa perguntou assim, mas até para o católico? Aí eu deixei com ele, aqui. Eu falei, o pastor serve a ceia lá, tal, né? E a ceia, aquele que achar que deve participar, que participe. Aí a pessoa me perguntou, até para o católico? Aí eu falei... Acaba a conversa aí, você fala falei, assim, não vou. morreu a resenha, morreu. Eu já falei para todo Morreu a mundo. Percebe como soa avacalhação? Não soa? Não, soa, vamos ser sinceros. Soa. Nos nossos conceitos pré-estabelecidos, soa avacalhação. Mas quando a gente dá o passo além, quando a gente mergulha na profundidade, Fábio, né, Justino? Quando a gente coloca na esperança, a gente fala assim, meu Deus, eu penso, o que eu fiz até hoje? No momento que você coloca na esperança, você começa a sentir não o peso, mas a situação. Isso é tão coerente com o que nós estamos dizendo, a olhar para o outro, não como o melhor, porque senão a graça é vazia em mim. É uma bijuteria, não é real. Porque se ela é real, eu olho o outro como igual, e não como diferente que não pode participar da mesa. Ele fica, parece, mas não é. Sem julgamento. Repete aí para sair no áudio bonito. A palavra certa é sem julgamento. Saiu meio desafinado, repete. Tô brincando. A palavra é sem julgamento. Aquilo que a gente faz às vezes, né, sem querer. Pode passar o slide, fazendo um favor, Neto? Olha só, para a gente finalizar, já vai dar uns... Quando o Filho de Deus foi pregado na cruz e entregou o Espírito, foi diretamente da cruz ao inferno para libertar. É uma lenda. Foi direto à cruz e entregou o Espírito, foi diretamente ao inferno para libertar todos os pecadores que estavam sendo atormentados ali. O diabo então chorou e lamentou porque achava que não conseguiria mais pecadores para o inferno. Deus então disse a ele, não chore, porque vou mandar até você toda aquela gente santa que se tornou complacente com a consciência da sua bondade, cheia de justiça própria na sua condenação dos pecadores. O inferno ficará repleto mais uma vez por gerações até que eu venha novamente. Aí que diz, o inferno está cheio de boas intenções. Não é isso mais ou menos? Cai bem. Eu vou mandar aquelas pessoas se acharam tal. Mas você é uma antiga lenda contada por gerações, mas olha só. Pesada, né? E vai ser isso mesmo, viu, gente? É uma lenda que, quando Jesus diz para os fariseus, vocês produzem filhos do inferno 2 vezes. Quem produz filho do inferno? Quem é da onde? Do céu? E ele está dizendo isso para quem? Para os pecadores nojentos ou para a galera religiosa? Forte, né? Então, por que nós saímos do lado de cá? Porque nós não somos mais santos, puros, cheios de razão e de justiça própria. Nos tornamos pessoas. Pastor, por que vocês se tornaram pessoas? Porque o nosso mestre foi humano. E nós queremos ser igual a ele. E nós somos criados para ser igual a ele. O segundo Adão. O primeiro decepcionou, o segundo não decepcionou. E ele agora passa a ser o modelo. Se o primeiro Adão era o modelo e causa e fim da nossa condenação, o segundo Adão passa a ser a nossa redenção, modelo e esperança. Esse segundo Adão, ele foi humano.
Mesmo sendo Deus, ele era humano. Se tornou humano para que nós aprendêssemos a viver como pessoas. E pessoas vivem assim. Eu ia fazer mais um monte de várias coisas aqui. Deu para entender, gente? A graça, de fato, é quando a gente consegue ter essa perspectiva. Esse é um dos pontos da nossa identidade. É isso que nós somos como Primeira Igreja Batista em Botucatu. Nós saímos dessa feira por menos pastéis vazios de vento e bijuterias e por mais pessoas. Que assim seja. Amém. Perguntas? Ficou alguma dúvida? É uma lenda, é uma lenda que tem um contexto bíblico, né? Mas não é, a gente não pode dizer, a Bíblia está querendo dizer isso, porque também não. Mas é uma lenda que tem uns paralelos bem da Bíblia. Bem forte, bem forte. Perguntas? Não precisam ter receio de perguntar, tá, gente? Pode. Amém, então. Vamos encerrar? Vamos orar. Você pode orar para nós, Justino? Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, que nós agradecemos esse momento. Momentos esses que vêm esclarecer ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor, no Evangelho puro, vem trazer a nossa sabedoria. É isso que nós precisamos, ó Deus. Precisamos compreender mais e saber mais de Ti, para que possamos, ó Pai, ancorar os nossos barcos num ancorador seguro, para que possamos, Senhor, caminhar constantemente, aprendendo, Senhor, da Tua palavra, não sendo enganado, não sendo persuadido, ó Deus, por aquilo que é de ruim para as nossas vidas. Se por isso estamos aqui, é porque Te amamos e Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome e queremos, ó Pai, todos os dias de nossa vida, que esse culto não acabe dentro dos nossos corações, que isso seja até que dure por tempo que nós vivamos nessa terra. Obrigado ao Espírito Santo pela sua compreensão, pelo Teu amor aos nossos corações, e que cada vez mais traga essa sabedoria à nossa vida, para que possamos passar a outros que não conhecem e que estão andando na obscuridade desses ensinamentos que até outrora nós sabemos e estamos aqui para poder aprender. Obrigado por ensinarmos, ó Pai. Obrigado por estar nos conduzindo constantemente aquilo que é correto. Nós não sabemos, ó Pai, orar como devemos. Nós não sabemos, ó Deus, às vezes se portar, Senhor, na Tua presença, porque somos tão pequenos. Mas se tornamos grandes quando o Senhor olha para nós, quando o Senhor quer isto. Pois seja feita a Tua vontade em nossa vida. Obrigado por esse dia, obrigado por este domingo, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor faz por nós. Muito obrigado, a Deus. Em nome de Jesus, amém.